Olá! Você já ouviu falar que em qualquer triângulo retângulo o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, certo? E que essa propriedade dos triângulos com ângulo interno reto é o famoso Teorema de Pitágoras. É bem provável que Pitágoras tenha nascido por volta de 572 a.C. na ilha de Samos, na Grécia, e pode ser que ele tenha sido discípulo de Tales de Mileto, ou ao menos conhecido esse matemático grego, já que Pitágoras era um pouco mais novo do que ele e morou próximo de Mileto. Na verdade, há um grande misticismo relacionado aos seguidores de Pitágoras e por isso pouco sabemos sobre ele. É comum a gente atribuir a Pitágoras a relação de igualdade entre o quadrado da medida da hipotenusa e a soma dos quadrados das medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Mas, muito antes de Pitágoras, essa propriedade já era conhecida para alguns triângulos em particular. Por volta de 2000 a.C. a 1600 a.C., os babilônicos já deviam utilizar regras gerais para a área de retângulos, triângulos, retângulos e isósceles. E é a eles também que devemos a divisão da circunferência em 360 partes iguais, entre outros conhecimentos matemáticos. Além disso, parece que eles já conheciam e utilizavam ideias do Teorema de Pitágoras, pois há registros que dão indícios disso, como a tábua de Plimpton 322. Nesta tábua, há alguns números escritos como esses que parecem representar a medida da hipotenusa e de um dos catetos de alguns triângulos retângulos. Também os antigos egípcios construíam triângulos com lados proporcionais a 3, 4 e 5 a partir de uma corda de 11 nós, dividida em 12 partes iguais e que era utilizada na agrimensura para demarcar ângulos retos. Ao esticar a corda dessa maneira e considerando como unidade de medida de comprimento a distância entre dois nós consecutivos, obtém-se uma representação de contorno de triângulo retângulo, em que o ângulo formado pelos lados de 3 e 4 unidades é reto. Então, por que essa propriedade dos triângulos retângulos é reconhecida como Teorema de Pitágoras? A contribuição de Pitágoras, na verdade, está mais relacionada à demonstração geral dessa propriedade. Há algumas versões sobre como ele poderia ter demonstrado o teorema, mas o mais provável é que tenha sido uma demonstração por decomposição, considerando um triângulo retângulo com catetos medindo A e B e hipotenusa medindo C, Pitágoras teria construído dois quadrados com lados medindo A mais B, como estes aqui. Um dos quadrados dividido em 6 partes, das quais 4 são os triângulos retângulos de lados medindo A, B e C, e outros 2 quadrados, um de lado medindo B e outro de lado medindo A. O outro quadrado de lado medindo A mais B é formado por 5 figuras. Os 4 triângulos de lados A, B e C e um quadrado de lados medindo C. Como os 2 quadrados representados têm lados medindo A mais B, então a área dos dois é igual. E a área desse quadrado é A ao quadrado. E a desse aqui é B ao quadrado. Já esse outro quadrado tem a área C ao quadrado. Subtraindo os 4 triângulos retângulos congruentes de cada figura, a área que sobra deve ser equivalente. E por isso, a gente pode perceber que a soma da área dos 2 quadrados menores de lados medindo A e B é igual à área do quadrado de lado C. Ou seja, o quadrado de C é igual à soma do quadrado de B com o quadrado de A, que é o que determina o Teorema de Pitágoras.
É claro que isso nos dá uma ideia de como o teorema poderia ter sido percebido e demonstrado, pois para demonstrar, a gente precisa de um rigor matemático maior, provando, por exemplo, que as figuras obtidas são quadrados. Se você utilizar uma malha quadriculada e repetir essa experiência construindo triângulos retângulos e organizando-os de modo a formar quadrados, você vai ver que o teorema de Pitágoras será válido para qualquer um dos triângulos retângulos. Existem outras maneiras de perceber ou demonstrar essa propriedade dos triângulos retângulos. Há registros, por exemplo, de cerca de 2 séculos antes de Cristo que indicam que os chineses já discutiam essa propriedade que hoje conhecemos como Teorema de Pitágoras, embora possivelmente eles não tenham dado nenhuma demonstração. Ainda na Ásia, as antigas Suva Sutras, que datam do século 6 a.C., mostram que os hindus utilizavam geometria na construção dos altares e aplicavam a relação pitagórica que tem a ver com o Teorema de Pitágoras. O famoso Bhaskara, que viveu em Ujjain, na Índia Central, em seu trabalho chamado Siddhanta Shiromani, que significa diadema de um sistema astronômico e que foi escrito em 1150, também traz uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Embora outras utilizações dessa propriedade dos triângulos retângulos e diversas demonstrações terem aparecido no decorrer da história, a primeira demonstração geral é atribuída a Pitágoras e por isso o teorema leva o nome desse matemático grego.